lá. Fone. O papo antagonista de ontem, segunda-feira, 19 de maio, mostrou umas verdades que atrapalharam a última vaquinha bolsonarista. E Eduardo Bolsonaro sentiu muito. Ficou bravinho e passou um recibo enorme no X, com ataques pessoais contra mim. Os ataques pessoais que ele estimula a sua militância a fazer contra jornalista como eu, não cooptado pela família. Os cooptados tem vários por aí, né? Vocês sabem identificar quem são. Jornalista, os não cooptados, que ao contrário do Eduardo Bolsonaro, defenderam, jornalistas como eu que defenderam a CPI da Lava Toga, por exemplo, a manutenção da Lava Jato, e que nunca disseram que, aspas, é muito melhor o Lula solto, fecha aspas, como o Eduardo Bolsonaro disse. Depois do piti, com as ofensas que ele disparou, o Eduardo Bolsonaro, no entanto, confessou exatamente o ponto que mostramos aqui no Papo Antagonista, com imagens públicas dele e da esposa curtindo festa de rodeio nos Estados Unidos com acessórios caros. Ou seja, ele confirmou que não precisa de campanha de Pix. Olha, essa é a foto que o casal divulgou. Foram lá num evento de rodeio nos Estados Unidos, estão lá rindo, bebendo, comendo, estão de chapeuzinho, estão vestidos a caráter. Esse pessoal tá precisando de vaquinha, Duda Teixeira? É, claro que não, né? Eles vivem muito bem. O deputado federal licenciado ainda alegou que não foi consultado pelo ex-ministro do Turismo do governo do pai, Gilson Machado. Fiquei preocupado com alguns números ontem, aumentou a despesa dele, principalmente porque ele está tendo Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, que ele está ajudando também, que não é barato morar nos Estados Unidos. Então nada mais justo é do que você colocar esse vídeo para adiante. E eu vou colocar aqui embaixo o número do Pix do presidente. E disse o seguinte, abro aspas. E sim, o Gilson Machado tomou uma atitude sem me consultar. Por isso já fiz um vídeo agradecendo a sua boa vontade e preocupação e esclarecendo que eu não estou precisando de campanha de Pix neste momento. Não por vergonha de pedir, pois não seria demérito, mas sim por não precisar estar trabalhando em outros projetos, que são aqueles cujo objetivo todos sabem, soltar os presos políticos e resgatar nossa democracia. Fecha aspas. Esse foi o que Eduardo Bolsonaro escreveu após repercussão do corte do Papo Antagonista no X. E ele escreveu justamente em resposta à nossa postagem lá no X do Antagonista com o vídeo do programa. O Eduardo confirmou que nós estávamos certos. Agora, ao contrário do que ele sugeriu em outro trecho, seguindo aquele método Janja de se fingir patrulhado, ninguém tolheu a liberdade da esposa dele de, aspas, ter a bolsa que quiser, fecha aspas. Nem a dele, Eduardo, de torrar o dinheiro da família como bem entender, seja em rodeio nos Estados Unidos, seja em Copa do Mundo no Catar. Onde, vamos lembrar, depois de flagrado pelas câmeras da FIFA, ele alegou estar distribuindo pendrives sobre a situação do Brasil. O Felipe Moura Brasil é muito bom, né, cara? Ele vai colocando os detalhes aqui, ele vai, quando você fala, filho da puta, o cara, mano, vai lembrando. Ele não esquece. Ele não esquece, ele vai pontuando aí a narrativa dele na resposta. Tô colocando narrativa meio vamos dizer, em termos estrito senso, né? Porque as pessoas hoje usam narrativa como se fosse mentira. Não, a narrativa, a forma como ele narra os fatos. A narrativa dele é poderosa. Vamos lá. Nós alertamos sim, e seguiremos alertando os brasileiros sobre pedidos de dinheiro feitos de modo vitimista na base do se colar colou para políticos que visivelmente não precisam. Não colou, chore mais. Outro ponto, engraçado é que Eduardo Bolsonaro ataca o meu trabalho por expor essas malandragens bolsonaristas, enquanto seu pai, Jair Bolsonaro, compartilha parte do meu trabalho sobre a sujeira do lista. Vamos colocar o print aí na tela, produção? Mas o bolsonarismo apaga o meu nome no print, para que ninguém descubra isso. Não, olha, isso já aconteceu com a gente também, né? Na campanha lá, o Eduardo Bolsonaro, acho que é a rede social do Carluxo, eles compartilhavam vídeos do Renato, já compartilharam vídeos do Pedrinho, várias pessoas do MBL. Aí o que eles faziam? No vídeo, no momento que aparecia um cara nosso, aí cortava, editava pra pessoa não aparecer. Com certeza é o Carluxo que fazia essas coisas. O Carluxo cuida das redes do pai. Aqui mesma coisa, foi lá e corta, tira o nome do Felipe Moura Brasil da matéria que o cara fez. Da apuração, da investigação que o cara fez. É muito baixo, cara. Fogo, vamos lá. Fez lá, com esse asilo a jato, estava se referindo a Nadine, que a gente tratou agora há pouco no programa. Via FAP, evita-se uma delação por corrupção da ex-primeira-dama peruana, somente mais uma coincidência diária. Detalhe, essa pergunta que o Bolsonaro faz é baseada na minha análise, que está dentro dessa matéria. São os parágrafos finais a respeito disso. O Lula garante o silêncio da Nadine oferecendo asilo para ela. E tá lá a matéria que eu recomendei agora há pouco, quem tá vendo no corte, é só ver o outro corte a respeito do tema, da participação do Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, numa comissão no Congresso. Então tá lá a matéria, o acerto pra campanha de Lula foi com o Palácio Lula, disse Marcelo Odebrecht. E aí eu coloquei no subtítulo, dá pra entender porque o petista concedeu asilo político a uma ex-primeira-dama condenada por lavagem de dinheiro no Peru. E ali, entre esse subtítulo e a imagem do Marcelo, tem a minha assinatura, só que ela foi borrada, propositadamente, por alguém ali, pra não dizer o Bolsonaro, que passou o print pra ele. Inclusive, quando a gente pega o print e dá um close, a gente vê ali o rastro do borrão que foi colocado em cima do meu nome. Então o Eduardo ataca o meu trabalho, enquanto o papai dele compartilha. Só não diz que é meu, né? Porque tem que se criar essa fantasia do sujeito que foi pro outro lado. Porque se você não é vassalo da família Bolsonaro, se você exerce a vigilância sobre eles também, sobre o governo dele, então você está do outro lado. Mentira! Quem está do outro lado é quem ajudou a acabar com a Lava Jato, quem ajudou a sepultar a CPI da Lava Toga, quem ajudou a deixar passar a brecha, que facilitou o esquema no INSS lá no Congresso Nacional, como nós mostramos no programa de ontem, quem ajudou a afrouxar a lei de improbidade administrativa. Muito bom que o Felipe Moura Brasil... Pô, que bom que ele falou isso, porque, assim, eu não vou comprar aqueles papos que a esquerda vem colocando que a culpa do INSS é do Bolsonaro. A culpa é compartilhada por diversos governos e o esquema cresce pra valer mesmo agora no governo do PT. Dito isso, a coisa rolou no governo Bolsonaro, sim. Muito bom que o Felipe colocou. Porra, muito bom. Vamos lá, prossegue. Mas hoje, no X, o procurador Hélio Teiro estava lá mostrando as consequências judiciais desse afrouxamento gravíssimas. E a propósito, eu havia dito aqui que toda vez que os Bolsonaro mentirem sobre o nosso jornalismo independente e vigilante, a gente vai exibir o meu compilado da contribuição dos Bolsonaro para aquilo que o Eduardo, nessa resposta ao nosso programa, chamou de os poderosos do momento. Não pode soltar aí a colaboração dos Bolsonaro para os poderosos do momento. Dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. É muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista que uniu todo mundo nas ruas para tirar Dilma Rousseff. Senhor Gilmar Mendes, integrante do nosso Supremo Tribunal Federal, é uma satisfação tê-lo aqui. Homem que
que, por vezes, o executivo precisou, não se furtou de dar seu voto em prol do Brasil. Eu fui contra, sim, é importante trazer isso a público também, a CPI da Lava Toga. Mas o pessoal vai, ele votou para absolver o Lula. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo quando se acusa uma pessoa, tudo do que ela é acusada, é para ser verdadeiro. E mudaram esse discurso antissistema para atingir o processo eleitoral. E muita gente nem se deu conta dessa manobra. Esqueceu ali o combate à corrupção. Bolsonaro desmobilizou essa parte da sociedade, com mais crítica ao petismo, aos ministros do STF, em relação ao combate à corrupção. E mobilizou boa parte, não todos foram juntos nessa manobra, contra o processo eleitoral, contra o Tribunal Superior Eleitoral, contra as urnas eletrônicas, etc. E daí começou a aloprar demais. E esse sistemão aí, essas velhas lideranças, aproveitaram essa alopragem para posar de defensores da democracia, situação que a gente vive até hoje. Bom, é impressionante. A análise do Felipe Moura Brasil é muito parecida com a nossa. Porque, vamos falar real, é a análise concreta dos fatos. Todo mundo sabe o que aconteceu ali naquele governo Bolsonaro. Basta você ser inteligente e rigoroso, você vai perceber tudo o que rolou. Chegar às eleições, vai ter que fazer alguma coisa antes. O que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Muito bem, daí um breve compilado, se a gente for mostrar tudo, a gente vai mudar de dia aqui ainda no papo antagonista. Então, eles disparam mentiras sobre o nosso trabalho, a gente dispara simplesmente as verdades, inclusive aquilo que eles próprios falaram. Vai ser sempre assim aqui, enquanto eu estiver na condução desse programa. Ricardo Kerstmann, o que você destaca? Grande jornalista Ricardo Kerstmann. O antagonista tá com um bom time e tá com um bom trabalho. Parabéns ao antagonista mesmo. Um bom trabalho. Inclusive é um lugar que eu me consulto, assim, sigo o site, vejo as notícias, vejo as colunas. Tá, tão de parabéns ali, tá? Prosseguindo, vamos lá. Era importante trazer esse tipo de discussão, tá? E eu falei pro Riso, se não couber na live de hoje, isso falando ontem, vamos colocar na de amanhã, no caso hoje, porque o desenho que nós temos enquanto oposição, tá? É um desenho falido. Uma oposição liderada por esses caras do bolsonarismo é uma oposição que não vai a lugar nenhum. E me parece que daqui até 2026, e eu vou perguntar pra vocês no chat, quero que vocês tragam a opinião de vocês. Me parece que dali é o seguinte, o governo Lula, não digo que ladeira abaixo, mas assim, meio que capotando aí nos próprios erros e contradições, e eu acho que algum problema econômico pinta ali ao longo do processo. Toda vez que pintar algum escândalo ou um problema, vai vir um vídeo do Nicolas lá pra ganhar os milhões de views dele, e ele vai amealhar os milhões de views dele. Não há articulação nenhuma política, e infelizmente qualquer coisa que envolva oposição depende da oposição bolsonarista, e é tudo confuso e desarticulado. Todo mundo vai entrar na agenda eleitoral lá pra outubro, novembro, então final desse ano já vai estar todo mundo na agenda eleitoral, então meio que não há nada a se fazer contra o governo PT. E há um outro problema que é, vamos dizer, a bizarrice de achar que a anistia é o tema mais importante da agenda política oposicionista, né, e não INSS, ou mesmo as bets, que são um problema muito maior do que essa questão de anistia. Então meio que a gente, né, dado que o eleitor antipetista no Brasil falou, vou entregar aqui a luta para esses caras, que são os bolsonaristas, esse eleitor tá vendo essa consequência. Então quando eu olho, né, entendi, né, o cara que está lutando contra o Xandão, né, é o Eduardo Bolsonaro lá no rodeio, só entregando papo furado enquanto mora nos Estados Unidos. E vamos ser honestos, não faz porra nenhuma. Não faz porra nenhuma. Não reclamem. O ocaso do bolsonarismo é importante, a superação do bolsonarismo é importante, mas o bolsonarismo não vai acabar. E não será nas eleições de 26 que ele vai acabar. Muito pelo contrário, ele vai tomando nova forma, vai mudando de rosto, sendo o Tarcísio candidato. Não vai haver a superação do Bolsonaro, mas sim uma readequação do cenário, em que o Bolsonaro se torna uma figura um pouco menos preponderante, mas o PL vai continuar lançando esse bando de retardado para candidato. Alguns cairão, surgirão outros, natural. Podem anotar, alguns candidatos do PL vão cair, outros vão surgir e a vida vai seguir, tá? E o nosso grupo político tem que propor um novo tipo de direita, um novo tipo de oposição. Não gosto de usar o termo direita mais pra gente, ainda que naturalmente o nosso discurso seja um discurso à direita, né? O termo, a nomenclatura direita no Brasil, ela tá completamente poluída. E, né, porque se alguém fala, Renan, vamos fazer uma união da direita, vamos fazer uma união da direita, né? Naturalmente eu falo, não, porque eu não me reúno com retardado, né? Com picareta. Então,